Agora vamos ver os critérios subjetivos, aqueles que deixam o gestor numa situação difícil para analisar. Condições observáveis. Está falando do quê? Estou falando de critérios subjetivos para análise do gestor, para ajudar a tomar melhor decisão sobre autorizar ou não o teletrabalho. Fiz um mapeamento de condições que o gestor pode observar e buscar informações para ajudar na análise subjetiva mesmo. Subjetiva sobre dois aspectos. Subjetiva para o gestor, já que não são critérios objetivos, e também subjetivo por se tratar da análise do sujeito, uma análise individual do servidor específico. Eu consegui mapear aqueles que acredito que sejam os critérios principais, o que não impede de você acrescentar mais outros além desses, ok? Mas a ideia é que sirva de guia, de checklist. Já viram que eu gosto de checklist, né? Mas eu acredito que ajuda muito. Então vamos lá. Para ficar mais didático, eu separei em critérios relativos ao trabalho e critérios relativos à pessoa, certo? Então vamos lá. Primeiro, relativo ao trabalho. Qualidade. Esse critério tem a ver com o conhecimento do trabalho, com a capacidade que a pessoa tem de exercer a atividade com autonomia em termos de saber fazer. É aquele nível que a pessoa já tem segurança, sabe bem o que está fazendo, o que tem de fazer, sem precisar ficar toda hora perguntando para alguém, recorrendo constantemente ao manual, ao roteiro, entende? A ideia aqui é analisar e ver se a pessoa já tem esse nível de conhecimento suficiente para apresentar um trabalho com qualidade, com o mínimo de erros ou equívocos ou dúvidas. Mesmo porque lá na casa dela, ela não terá algum colega do trabalho do lado a quem ficar recorrendo para perguntar toda hora não. Como é que faz isso aqui mesmo? Como é que é? Não é verdade? Mas olha só, não estou dizendo que a pessoa não possa ter dúvida, que não possa recorrer ao supervisor, ao gestor ou outro colega para esclarecer alguma coisa. É claro que isso é absolutamente normal, envolve aspectos de comunicação, que vamos falar em outro tópico. Mas o que não dá é para mandar uma pessoa para o teletrabalho sem ter segurança de que a pessoa conseguirá desenvolver suas atividades com autonomia de conhecimento, com autoconfiança e correr o risco de ter o produto, a entrega com erros, defeitos, falhas. Não dá, né? Quem tem dificuldade precisa ter um acompanhamento mais de perto, mais dedicado, mais imediato, concorda? Então, para autorizar a pessoa a ir para o teletrabalho, tem que ter certeza de que a pessoa sabe o que tem de fazer, sabe fazer bem feito e com qualidade. Quantidade. Esse aspecto aqui é também muito importante avaliar. A pessoa produz um volume de trabalho condizente com a meta que será estabelecida, porque afinal de contas, o teletrabalho é mensurado por meio de resultados. Isso implica dizer que ela terá que produzir determinada quantidade de resultado dentro de um período estabelecido. Ela terá a condição de produzir esse volume de trabalho? Não adianta ser extremamente precioso com relação à qualidade e não dar conta de entregar toda a quantidade de resultados estipulada. Da mesma forma, não adianta produzir muito sem qualidade alguma. Por isso, nesse aspecto, é importante o gestor avaliar qual é a capacidade que essa pessoa tem de entregar volume de trabalho. Ela demora muito? Porque por mais que ela consiga, mas demora muito, com o tempo, ela vai ter um desgaste muito grande em teletrabalho. E o teletrabalho passará a ser um fardo para essa pessoa ter de cumprir a produtividade cobrada. Então, de duas uma, ou ela vai começar a deixar de entregar tudo ou parte dos resultados dentro do tempo estabelecido, ou ela irá considerar que está tendo uma sobrecarga de trabalho por estar em trabalho remoto. Não é raro vir teletrabalhador falar para mim que acaba trabalhando mais do que 7 horas por dia, considerando que a meta cobrada está razoável e compatível com o período de expediente, ok? Bom, então se pergunte, essa pessoa vai dar conta de cumprir a produtividade que se espera de maneira saudável e com qualidade? Conhecimento de TI. Aqui a ideia é saber se a pessoa tem um mínimo de conhecimento de TI, para saber lidar com situações e problemas técnicos que possam surgir. Se a pessoa for um analfabeto digital, vai ficar complicado o traquejo de algumas ferramentas, além daquelas que habitualmente ele utiliza para fazer o serviço. Às vezes, será preciso acessar pela rede VPN do órgão. O que é VPN? Tá bom, é a rede virtual privada, por onde é possível acessar os diretórios e pastas do órgão de fora do órgão. Tem que ter uma ideia e alguns conceitos de internet, saber a diferença de download e upload, por exemplo, manejar o Windows, os principais navegadores, porque uma coisa é certa, vai dar problema. Eles acontecem, não tem jeito. E não dá para a pessoa ser daquela que se a tela mudar de cor, ela diz, meu Deus, o sistema parou de funcionar. Ah, não. Isso vai acabar inviabilizando a execução do teletrabalho, concorda?
porque ela vai abrir um chamado na TI, vai falar com o gestor, com o supervisor, com o marido, com todo mundo. E na verdade não era nada, só mudou o tema do visual do e-mail. Poxa, aí não, né? Olha só, a pessoa não precisa ser um hacker, um especialista em informática, mas tem que saber se virar. Requisitos e recursos técnicos. Aqui o que se precisa é saber se a pessoa tem os recursos tecnológicos que minimamente garantam que ela conseguirá executar o trabalho. Estou falando de computador, de software, internet, tem que analisar se o computador dela tem a configuração mínima para exercer as atividades em teletrabalho. Se tem internet boa, se tem algum outro programa instalado que seja necessário para o trabalho. Isso depende muito da atividade a ser desenvolvida. Por exemplo, a configuração do computador para a atividade de elaboração de minutas é uma, e a configuração mínima para um computador de um programador de TI é outra, concorda? O gestor é quem vai avaliar. E como? Sondando mesmo, conversando com o teletrabalhador, perguntando, questionando, para colher informações que ajudem nesta análise. É importante. Olha só, por mais que não seja a responsabilidade do órgão conceder, fiscalizar ou dar manutenção no computador particular do teletrabalhador, se o gestor perceber que não tem as configurações ou recursos mínimos, já pode evitar um desgaste, porque a pessoa vai tentar fazer, não vai dar conta e depois vai se perceber que o teletrabalhador foi quem não investiu nos seus recursos tecnológicos, mesmo sabendo que era responsabilidade dele. Eu lembro de um caso que o teletrabalhador foi morar em um lugar distante, um local mais rural assim, sabe? E a qualidade da internet era muito ruim, instável, toda hora caía. E consequentemente isso acabava prejudicando a execução do trabalho dele. Enfim, ele acabou se mudando novamente para o plano piloto por coincidência, não somente por isso, por questões pessoais mesmo. E esse problema foi resolvido, mas estava começando a inviabilizar o trabalho remoto pela falta de recursos tecnológicos suficientes para exercer a atividade. Bom, esses são aspectos mais importantes que considero pensando no trabalho. Agora vamos falar dos aspectos subjetivos, relativos à pessoa em si. Separei alguns pontos que falam do perfil, que falam dos aspectos bem particulares da pessoa, do servidor. E deve ser observado desta forma mesmo, de maneira individualizada, particular, para aquela pessoa específica. Os 4 primeiros têm a ver com as características de essência da pessoa mesmo, como naturalmente ela é. Isso o gestor consegue observar com um olhar mais atento e também com o tempo. Qual o comportamento do servidor geralmente diante de algumas situações? Então vamos lá. Vou colocar a situação e colocar algumas perguntas de reflexão para ajudar a perceber o perfil do servidor, certo? Então, ok. Como lida com desafios e pressão? Geralmente é uma pessoa mais objetiva ou é uma pessoa que trava quando está sob pressão, com curto prazo, com um prazo bem determinado? Ou faz coisas com praticidade, sem muita firula? Ou é uma pessoa que capricha bastante para entregar com a melhor qualidade possível? Para o gestor analisar qual o melhor nesse caso, tem que saber qual a necessidade específica do serviço. Por exemplo, tem trabalhos que são repetitivos e rápidos, então o preciosismo em algumas informações e detalhes são desnecessários. Porém, tem atividades em que a precisão da informação é essencial, no qual a quantidade nem quer dizer muita coisa, porém a exatidão das informações é crucial. Concorda? Um outro. Como lida com pessoas e relacionamentos? É uma pessoa extrovertida, daquelas que só começa a trabalhar depois que falou com todo mundo na sala? Ou é uma pessoa mais introvertida, contida, na dela, daquelas que parece que some da sala sem ninguém ver, como se tivesse um alçapão embaixo da estação dela? É uma pessoa que precisa falar com outras, se não explode? Ou é uma pessoa que não faz questão que ninguém fale com ela? Para analisar qual o mais adequado, é importante tentar entender e imaginar como essa pessoa irá lidar com isso sem o convívio social do trabalho. Por exemplo, o falador terá outras pessoas no seu convívio social para suprir essa necessidade de falar? O quietinho terá outros círculos de convívio social? Ou vai gerar ainda mais esse efeito de ostra? E no ambiente de trabalho presencial? Como será sem essa pessoa? Isso também tem que considerar. Vai ser uma perda ou vai ser um ganho? Acontece também. Como lida com o tempo e prazos? Sabemos que cada um tem um ritmo e geralmente gostaríamos que todos tivessem o nosso ritmo, não é verdade? Mas respeitando e entendendo o tempo de cada um, qual o ritmo dessa pessoa, ela tem compromisso com prazos? Chega atrasado ou se desculpa quando chega atrasado ou acha que está tudo bem? Ou é daquela que nunca se atrasa? Quando tem um prazo para cumprir, essa pessoa tem uma performance melhor?
Ou ela trava por ficar preocupada com o prazo? Ela é mais rápida para fazer suas tarefas, para poder sobrar tempo para outras coisas? Ou é uma pessoa que, se deixar, usa todo o tempo que tem para caprichar e entregar com mais qualidade? É uma pessoa organizada? Estação de trabalho, lista de tarefas? É uma pessoa que tem planejamento? Ou é uma pessoa que sai fazendo e depois pensa, poxa, se eu tivesse começado por ali era melhor? É uma pessoa que tem disciplina com ela mesma, cumpre suas metas, sua agenda? Ou é uma pessoa que procrastina suas atividades? Essa análise também é interessante e é bom que seja feita alinhada à atividade que será desenvolvida, pois pode ser que a atividade seja do tipo que o atraso pode, de fato, comprometer ou prejudicar o serviço. Tem outras que, por mais que um atraso seja ruim, o mundo não vai acabar por causa disso, não é verdade? Tem atividades que têm uma certa tolerância com prazos rígidos, sem comprometer o serviço, concorda? Se forem várias atividades ao mesmo tempo, essa pessoa vai saber administrar ou ficar perdida. Como lida com regras e detalhes? É uma pessoa que tem um senso de certo e errado muito grande? Que cumpre as regras fielmente, mesmo que ninguém esteja olhando? Ou é uma pessoa que não liga muito? Se o serviço for entregue, se for interessante, se for conveniente? Pensa nas regras em geral. Leis, éticas, boas práticas de conduta, orientações da unidade, tudo isso. É uma pessoa que trata com rigor e exigência de um jeito excessivo? Quando até mesmo você diz, não é para isso tudo, tem que ter uma certa razoabilidade nisso. Ou é uma pessoa que nem liga muito para nada, agindo de qualquer forma, até de forma inconsequente em algumas situações. É uma pessoa detalhista, perfeccionista, que se não tiver perfeito não serve e não larga enquanto não achar que pode melhorar. Ou é uma pessoa que nem liga muito para detalhes, arredonda os números, diz que é mais ou menos isso e lá e tá tudo bem por ela. Para essa análise, os aspectos, regras, é importante observar para tentar perceber indícios se ela tenderá a cumprir ou não as regras relativas à nova modalidade, se respeitará o processo e os procedimentos estabelecidos, se respeitará os acordos, mesmo sem ter um chefe cobrando. O extremo oposto também tem que ter cuidado, porque uma pessoa extremamente legalista, formal, escrita, ela mesma pode não ficar confortável com algumas situações de teletrabalho, porque é uma modalidade nova e nem tudo está previsto, escrito, normatizado. Já com relação aos detalhes, a percepção também deve ser alinhada com a atividade em si, porque muitas vezes, para uma mesma atividade, você pode autorizar 2 teletrabalhadores, sendo que um conclui sua atividade rapidamente, enquanto o outro demora mais do que o período de expediente do órgão, só porque não tem um horário de encerramento. Isso pode causar uma sensação de sobrecarga de trabalho, quando na verdade é apenas o perfil da pessoa que tem dificuldade de concluir. Muito bem, agora vem 4 pontos que é bom considerar, até para não ver apenas a situação atual, é para gerar no gestor uma reflexão para uma análise mais holística. Motivação. Por mais que não seja uma exigência da regulamentação do teletrabalho que o servidor diga e justifique o porquê está solicitando o teletrabalho, é uma informação muito rica para o gestor conhecer o interesse do servidor quando tem a intenção de fazer o teletrabalho. Ajuda a entender, tentar entender da melhor forma, contribuir e até identificar alguma coisa que indique que pode ser prejudicial para o serviço e para a unidade. Pode ser porque a pessoa quer ficar mais perto dos filhos, quer fazer uma faculdade, quer estudar para concurso, quer experimentar porque achou massa essa ideia de teletrabalho, de trabalhar em casa, enfim. A ideia aqui não é julgar o interesse da pessoa, mas conhecer para, se precisar, tentar compatibilizar dentro do possível com os interesses do serviço, da unidade e da gestão. O próximo aspecto é contexto pessoal. Qual o contexto dessa pessoa? Ela está passando por alguma dificuldade? Por alguma doença na família? Por um divórcio? Um casamento recente? Tem família ou é uma pessoa sozinha na cidade? Mora com quem? Tem outros círculos de convívio social? Está motivada, desmotivada? Está com dificuldades financeiras? Faz faculdade? Pratica atividade física? Enfim, a situação atual e o contexto na qual aquela pessoa está inserida. O outro aspecto é histórico profissional. Qual é o histórico profissional dessa pessoa? Já mudou de unidade quantas vezes? Teve algum episódio marcante, traumatizante na vida profissional? Tem apresentado um crescimento, um desenvolvimento profissional? Ou uma pessoa que já não está mais ligando para o crescimento profissional, quer ficar mais sossegado, esperando a aposentadoria? E também é bom ver a postura profissional. Como esse servidor se comporta na unidade? É prestativo, colaborativo? É um servidor cooperador?
ou é mais pidão de ajuda? Respeita e compreende as decisões do gestor ou é mais reclamão? Qual tipo de trabalho o servidor gosta mais? De coisas novas ou da segurança de já saber como fazer o trabalho? Lida bem com inovações e mudanças ou gosta das coisas mais estáveis? Recebe bem ou nem tanto um feedback de correção? Tende a ser mais aquele servidor que faz de tudo para poder ficar no teletrabalho? Ou vai ser mais do tipo que quer mesmo fazer só o mínimo para não sair do teletrabalho? Olha como esses pontos são importantes para se observar. Recentemente, teve um servidor que tinha chegado na unidade, há um ano mais ou menos, e fazia outra atividade que não era passível de teletrabalho. Aí colocamos ele no posto de trabalho que tem teletrabalho implantado. Esse servidor estava com alguns problemas de saúde. Eu não sabia bem o que era, mas ele acabava saindo com frequência, porque não estava se sentindo bem, para ir em consultas, enfim, até que entrou de licença médica de 30 dias. Durante a licença médica, lá pelo 10º dia, ele me mandou um WhatsApp dizendo que estava em São Paulo, fazendo tratamento com um médico especialista lá. E disse que enquanto estava lá, perto da família dele, pensou em fazer o teletrabalho lá em São Paulo mesmo, já que a família dele mora lá e que, como ele foi diagnosticado com depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, além da fibromialgia que ele já tinha, os médicos eram unânimes em dizer que era importante ficar perto da família. E em Brasília ele não tinha ninguém. E ainda disse que por conta do transtorno de ansiedade queria uma sinalização minha logo, porque ele estava ficando ansioso. Eu pensei, e agora, né? Olha a sinuca de bico. Se eu disser não, posso estar prejudicando a melhora dele perto da família. Se eu disser sim, não sei se ele vai ser produtivo e com qualidade longe com esse quadro de saúde. Informei que a prioridade era ele tratar da saúde e que quando estivesse bem e de volta ao trabalho, conversaríamos a respeito do teletrabalho. Ele pediu para o médico adiantar e dar alta para ele antes dos 30 dias. Assim que eu cheguei na sala, ele já estava lá em pé. Cumprimentei e ele disse, chefe, assim que o senhor tiver um tempo, queria conversar com o senhor sobre aquela questão do teletrabalho. Olha a ansiedade. Depois de pensar muito e fazer a análise do candidato ou do potencial teletrabalhador, como eu vou mostrar depois, chamei ele para conversar. Primeiro ouvi se ele estava bem de saúde mesmo. Ele disse que continua em tratamento, mas está bem, está em condições de voltar ao trabalho. Então eu esclareci para ele que sou um entusiasta do teletrabalho, acredito muito na modalidade e por isso levo muito a sério e trato com rigor suficiente para dar certo. Esclareci que na análise para autorizar ou não o teletrabalho tem questões objetivas, mas tem muitas questões subjetivas relacionadas ao servidor e subjetivas sob o ponto de vista de decisão discricionária do gestor. E pensando no pedido individual dele e analisando vários pontos, esclareci que dentre os critérios que eu observo são contexto pessoal, histórico profissional e postura profissional. Disse, olha, você vem tratando de problemas de saúde, que envolve depressão, síndrome do pânico e transtorno de ansiedade. E ainda está em tratamento, por mais que esteja evoluindo para um quadro de melhora. É importante lembrar que você veio de uma outra unidade, justamente porque, como você disse, estava cansado de trabalho repetitivo e com sobrecarga de trabalho. E lá tinha muita cobrança e exigência por entregas e resultados. Então, caso a gente autorize o teletrabalho por agora, eu posso estar replicando uma situação anterior, que fez com que você saísse da última unidade de lotação. Mesmo porque o teletrabalho acirra ainda mais a cobrança por resultados, por mais produtividade, dentro do prazo, com qualidade extrema. Isso poderia ser algo a provocar ainda mais o seu transtorno de ansiedade. E tem mais uma coisa, quando a gente pensa em teletrabalho, a nossa imaginação é de que tudo vai dar certo. Mas e se a produtividade não é atingida? Se a qualidade cai? Eu terei que te tirar do teletrabalho. E olha o transtorno. Frustrar sua expectativa, atrapalhar os investimentos que você fez, afastar você da sua família depois de ter se reaproximado. Tudo isso são questões que temos que levar em consideração. Por isso eu sou muito cauteloso e precavido para autorizar o teletrabalho. Porque eu quero ter o máximo de indícios de que será um sucesso. Um ponto que conta muito a seu favor é a sua postura de compreensão e colaboração com a unidade, com o interesse do serviço. Então, por enquanto, a resposta ao seu pedido de teletrabalho é de não autorizar. Mas se você ainda tiver interesse, no próximo semestre, talvez as situações tenham mudado. O cenário pode ser outro e eu posso analisar novamente, inclusive com a possibilidade de autorizar ou não autorizar novamente, ok? Quero que você continue contando comigo para ajudar no que for preciso. E beleza, me saí bem dessa. Ele saiu dizendo que realmente faz sentido o que eu disse e que concorda.
não tinha visto dessa forma e vai pensar em pedir novamente no próximo semestre, quem sabe. Viram como é importante analisar esses pontos? Contexto pessoal, histórico profissional, postura no ambiente de trabalho? Bom, e o último ponto que trago, e talvez seja o mais importante deles, é confiança. Esse sim precisa ter confiança mútua entre o gestor e o servidor e vice-versa. O teletrabalho é algo relativamente novo, então também são novas as situações que surgem. Existem muitas questões não definidas, coisas novas e que não estão regulamentadas, não se tinha imaginado. E para que seja bem sucedido é necessário haver confiança entre as partes, para que esse contrato dê certo. Porque em muitos momentos o gestor terá de decidir pela sua conveniência e oportunidade e assumir os riscos daquela decisão, que pode não ser interessante para o teletrabalhador. E é nesse momento, no momento em que os interesses não se batem, que há divergência, que é preciso a confiança para saber que todos estão tomando as ações e decisões com a melhor das intenções. Esse negócio de confiança é interessante. Olha só, um dos meus supervisores, que não é tão fã assim do teletrabalho, ele confessa, quando a gente estava conversando sobre os controles de mensuração do teletrabalho, disse para mim uma vez, cara, esse negócio de teletrabalho está errado. Para mim tinha que ser na base da total confiança. Se você confia, você vai lá e autoriza a pessoa a fazer o teletrabalho. E pode fechar o olho, porque você sabe que a pessoa vai estar produzindo, não vai estar enrolando. Eu disse, eu concordo. Se a gente pudesse adotar esse critério com todos. Agora imagine o servidor X. Né? Eu dei um exemplo lá nosso. Tu deixaria ir para o teletrabalho? Ele disse, na hora, tranquilo. Eu continuei. Eu falei, e o servidor Y? Tu garante que ele vai produzir? Coloca a mão no fogo por ele? Melhor, coloca o teu cargo, a tua estabilidade no serviço público, a segurança financeira da tua família por ele? Vixe, aí não, né? Eu continuei. E tu vai dizer o que para ele? Que não vai autorizar porque não confia nele? É claro que eu não estava esperando uma resposta, mas era apenas para refletir sobre a responsabilidade da gestão do teletrabalho. Desde a autorização do gestor até a mensuração do resultado. Tudo é importante. Para finalizar essa análise do perfil do potencial do teletrabalhador, muita gente me pergunta, mas qual é o perfil ideal, afinal de contas? O servidor que é mais quieto na dele? Ou é aquele mais conversador, que interage mais? Aquele que faz o trabalho mais devagar e super bem feito? Ou aquele que faz mais rápido e de vez em quando escapa um errinho? Bom, essa resposta parece difícil, mas é bem simples. Não existe um perfil padrão. Afinal de contas, as situações são diferentes, os trabalhos são diferentes, os contextos são diferentes e a pessoa mais adequada para fazer essa análise, para cada caso, é o gestor, com a ajuda que puder, concorda? Espero que essas ferramentas e dicas tenham ajudado nessa tarefa de analisar o servidor para autorizar ou não o teletrabalho.